Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa seção a gente destaca equipamentos, a gente destaca também as formas usadas para fazer principalmente jornal. E a gente vai destacar aqui uma coleção de fotografias que pertence ao SEDOC à Tarde, que durante muito tempo e ainda hoje é o local central aqui para a pesquisa sobre os mais diversos assuntos. Hoje, por exemplo, eu vou destacar uma coleção de fotografias relacionadas ao salário mínimo. Afinal, na próxima segunda-feira vai se comemorar o Dia do Trabalhador. E aí, este tem sido um marcador econômico fundamental e uma das maiores conquistas históricas das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros. Então, tem essa imagem aqui, de 1983, que dá uma ideia da importância do salário mínimo. Então, a gente tem aqui uma tabela de variação, então de 1 até 10 salários mínimos e de como cada categoria em cruzeiros, né? Quem estava aí na faixa de 1, 2, 3, tinha um salário mínimo como remuneração, quanto é que poderia ficar caso os índices de reajustes propostos naquele período fossem aprovados. Nessa imagem aqui, a gente tem, por exemplo, essa imagem aqui, ela foi republicada na verdade, né? Essa parece uma imagem um pouco mais antiga, mas talvez não, até por conta do período que o Jornal à Tarde ainda usava fotos PIB, né? Mas aqui, anos 90. Então, uma imagem aqui de 1993, mas eu estava dizendo que ela parecia mais antiga porque tem aqui uma cobertura, né, no fundo. Então, ela pode ser, mas anos 90. Então, aqui, a gente vê aqui duas pessoas, né, conversando aqui, né, uma funcionária de algum órgão público relacionado à questão de reajuste do salário mínimo. E por quê? Porque esse era um assunto que dominava aí as reportagens de à tarde, já a partir de abril, né? Porque se tinha também, às vezes, uma tradição de fazer esse reajuste em 1º de maio. Mas, assim, já começava, assim, a dominar as discussões, né? Assim, desde o início do ano, aliás, né? Muitas vezes, desde o início do ano, já começava a se ter discussões sobre o valor do salário mínimo, né? Ou se começar as movimentações ali para saber como é que se dá esse reajuste. E aí, eu vou começar aqui a destacar algumas imagens de Getúlio Vargas. Essa aqui é uma reprodução de uma imagem da chamada Revolução de 1930, com um movimento que levou Vargas ao seu primeiro governo e que ficou conhecido dessa forma. Por que uma reprodução? Porque foi em 1930, à tarde, por exemplo, ainda não usava a tecnologia da fotografia analógica como ela está aqui. É uma reprodução, possivelmente, nesse período aí, o que chegou aqui de imagens relacionadas a isso vinha na forma do clichê, que são placas de chumbo. E depois algumas dessas imagens, elas foram, digamos assim, levadas para o papel fotografia. Então aqui mostra Getúlio exatamente no momento que o movimento da Revolução de 1930 e que ele encabeça o grupo que vence, né, a disputa ali, depois de uma eleição tumultuada, com denúncias de fraudes entre os dois lados, e Getúlio, que tinha sido oficialmente derrotado na eleição daquele ano, na verdade, o seu grupo, a partir desse movimento, né, que quase leva o país a uma guerra civil, ele se torna o presidente do governo provisório. E, na verdade, ali em 1937, ele avança para o Estado Novo, que se configura uma ditadura, de fato. Inclusive, nos 15 anos desse primeiro governo Vargas, de 1930 a 1945, a Bahia fica sob intervenção federal. Mas é Getúlio uma figura muito complexa, cheia de nuances, que vai fazer o que a gente chama de consolidação das leis trabalhistas. E entre elas está a criação do salário mínimo, que passa a vigorar em 1940. Então, é nesse seu primeiro governo, né? E Getúlio, aqui também é uma reprodução, claro, de uma imagem mais antiga, né? Ele acaba virando essa figura controversa. Então, ditador, de certa forma, autoritário, nesse primeiro governo, mas ele depois retornou, nos anos 50, né, como em um governo, como ele mesmo disse, eu vou voltar e vou voltar nos braços do povo. E ele foi realmente eleito de forma direta. Mas Getúlio não terminou esse governo, com uma grande tragédia. Encurralado por vários setores da vida política brasileira, militares, políticos, né, principalmente os políticos da chamada UDN, né, de um grupo assim mais o que era realmente a direita brasileira, e o que incomodava principalmente eram essas nuances do governo de Getúlio, com muitos direitos, não apenas do ponto de vista do trabalho, mas de reforma agrária, né? E tem toda uma movimentação, né? Alguns historiadores dizem que o golpe
já estava ali, aquele golpe que vai acontecer em 1964, ele já começa a tomar forma desde o governo de Juscelino Kubitschek, né? Então tem uma forma muito aguda, né, disso nesse governo. E como é que termina esse segundo governo Vargas? Uma tragédia. No dia que se esperava que ele ia assinar sua carta de renúncia, na verdade o país acordou com a notícia que Getúlio Vargas tinha acabado de sair, como ele disse na carta testamento, às vezes até muito contestada, mas é o que está lá, que ele saía da vida para entrar na história. Ele deu um tiro no peito. E Vargas, que vinha sendo atacado, essa morte de Getúlio causa uma comoção popular. É talvez o primeiro grande sepultamento de celebridade, digamos assim, coberto pela mídia, com uma estética que vai aí ficar e a gente vai ver repetida. Por exemplo, na morte de Tancredo Neves, na morte de Ayrton Senna, né? E aí Getúlio, que estava sendo atacado por todos os lados, ele vira o grande herói. E Carlos Lacerda, que era um jornalista que atacava muito Getúlio, acabou se tornando o vilão, né? Então, uma virada de jogo total. E essa imagem aqui também é do segundo governo dele, né? E na verdade é Vargas aqui na Bahia, na cidade de Caldas de Cipó, em 1952, ao lado de Ernesto Simões Filho, que é o fundador de À Tarde, foi congressista, né? E aqui nesse momento Simões Filho era ministro da Educação e Saúde do governo de Getúlio Vargas. Então a imagem é muito interessante, eles estão rindo, né? E Simões Filho inclusive está com ícones aqui da cultura sertaneja, porque eles estão em Caldas do Cipó. Então, aqui nos canais do Grupo à Tarde é assim, a gente sempre faz um esforço enorme para levar informação qualificada. Então, fiquem ligadas, fiquem ligados.